Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral para Capricórnio. Por ser uma leitura geral, pega daqui aquilo que fizer sentido para ti nesse momento, aquilo que ressoar com a tua história, com o teu momento. O que não fizer sentido, deixa de lado, vai servir em um outro momento. Essas leituras, elas são atemporais, então elas são válidas a partir do momento que chegares aqui. Não esquece de assistir as outras leituras fortes dos outros signos fortes do teu mapa, porque as mensagens elas são complementares, pode ser que tenham respostas lá que tu não encontra aqui, tá bem? Da mesma forma, essa leitura também é válida para quem tem Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Capricórnio. Então, não é só para quem tem Sol, tá? O que mais? Aproveita e te inscreve no canal. E curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas, a pessoas que precisam, que precisem ouvi-la também, mesmo que não faça sentido para ti, tá certo? Na descrição do vídeo eu vou deixar meu WhatsApp, então se tu precisar de uma leitura particular, uma leitura com a tua energia pro teu momento, chama ali e a gente conversa, tá bom? Tem meu WhatsApp, eu tenho meu Instagram também, então é isso, fica à vontade. Se quiser chamar por lá também, não tem problema. Vamos lá. Capricórnio. Energia que vai reger, guiar, direcionar Capricórnio pelos próximos dias. Energia que vai reger, guiar, direcionar Capricórnio. Energia para Capricórnio. Rei de Espadas. Aqui a gente tem uma pessoa, né? Uma energia de uma pessoa. Rei de Espadas se trata de uma pessoa muito inteligente intelectualmente. Mas pode ser uma pessoa que tem uma certa dificuldade em lidar com sentimentos, ou nesse momento pode ser uma pessoa que esteja com dificuldade de se expressar, de expressar aquilo que sente. Vamos ver quem é, por que ele tá aqui. 2 de espadas. Tem alguma coisa sobre alguém aqui que tu não estás conseguindo enxergar. Eu tô vendo um julgamento. Então tem alguém aqui que está julgando uma pessoa, julgando uma situação, julgando uma história, talvez. Ou tentando entender, tentando avaliar, tentando compreender o que se passa ali com aquela pessoa, com aquela história, com aquela situação. Mas eu vejo muito que tem muitas coisas sobre isso que nesse momento não estão perceptíveis. Tem alguma coisa sobre essa pessoa, sobre essa situação, que tu não estás vendo. Tem alguma coisa que talvez ela até tenha dito, mas não sei se tu não acreditou, ou que ela não disse. E por isso existe aqui 2 de espadas, tem alguma coisa sobre isso que tu não estás vendo. 4 de pentáculos. Eu te vejo aqui apegada a uma ideia, apegada a uma coisa, com uma ideia fixa em algo que não tá te permitindo ver uma verdade sobre essa história. É como se tivesse uma coisa tão forte, um apego, uma decisão, uma teimosia que não tá te permitindo enxergar uma verdade sobre alguém. Eles estão dizendo aqui que a primeira coisa, se tu internalizar, se tu silenciar o eremita e a força, em meditação, em análise interna, numa busca aqui sincera, honesta no teu coração, tu consegue entender, tu consegue abrir
dissipar esse véu de dúvidas, de incertezas aqui que tá pairando nesse momento na tua cabeça. O que é isso que tá acontecendo? 5 de espadas. Olha, tem alguma coisa que tá acontecendo aqui numa história que eles estão dizendo que é autossabotagem. Não é o que tu tá pensando. A gente tá falando de uma pessoa, o rei de espadas, ele pode ser até uma pessoa fria, então que ele não... Aqui tem um jogo sujo. Agora, eu não sei se isso a gente tá falando. Para alguns, a gente tá falando que é o seguinte. O rei de espadas, como eu ia dizer, ele é uma pessoa que, embora não consiga falar dos próprios sentimentos, não consiga se abrir ou fale pouco, tem essa inteligência, tem essa coisa, ou ele comunica muito bem, mas ele tem também na energia dele uma honestidade, sim, uma sinceridade, né? Eu vejo essa energia de espadas aqui como uma sinceridade. Eu vejo que é como se tu tivesse um hiperfoco, um apego aqui por uma ideia, por alguma coisa, que não te permite ver uma verdade. Então, por conta disso, tem alguém que se sabota. Justamente por conta de situações que tu passou um dia, que te feriram, que te magoaram, e aqui tu não consegue ver uma verdade. Para alguns, essa verdade é de que essa pessoa ela é bastante sincera e honesta. Tem alguma coisa na tua alma aqui que te fala sobre a sinceridade e honestidade dessa pessoa. Mas para outros, tem uma situação completamente inversa. Tô pegando duas coisas que tá me deixando muito em dúvida e eu preciso saber do que a gente tá falando aqui. Porque para outros, eu tô pegando uma pessoa muito inteligente e que é como se tu tivesse aqui de olhos fechados diante dessa pessoa, mas a gente fala 4 de pentáculos, 5 de espadas, tem um jogo sujo aqui. E alguém com toda essa postura, não, é como se tu não... Tá vendo como eu não tô conseguindo ver? Eu não tô conseguindo ver a verdade. Eu não tô conseguindo enxergar se a gente tá falando de alguém que tá falando a verdade e é tu que tá com esse jogo sujo, ou se a gente tá falando de alguém que tá de fato fazendo um jogo sujo aqui contigo e tu não consegue ver. Eu simplesmente não tô conseguindo entender. Não tô conseguindo entender. A coisa tá tão aqui que eu não tô conseguindo entender. Do que é que estamos falando? O sol. Por favor, do que estamos falando? O louco. Estamos falando que tu trata com uma pessoa que, embora tu não tenha respostas dela com relação ao que tu quer saber, o que tu precisa saber, ela é honesta. Esse jogo sujo que a gente fala aqui, eu vou confirmar com outro baralho, porque eu tô achando essa leitura tão estranha. Embora a gente não consiga... Eu vou usar 3 baralhos. Embora a gente não consiga ver aqui o que essa pessoa intenciona, porque tu tá com 2 de espadas, seja lá o que for, tu não consegue ver. E a gente vê uma coisa de um apego, de uma coisa tão forte aqui. Olha, o ódio cega. A paixão deixa cego. Eu tô vendo uma coisa de uma empolgação tão grande, de um entusiasmo tão grande na direção de alguma coisa, mas assim, aqui tu tá com o sol e o louco. O sol, ele não deixa passar nada
despercebido. Não passa nada aqui. Não passa. Então, se realmente tivesse alguma coisa aqui vindo dessa pessoa na tua direção, a gente conseguiria ver. Não é possível. Então, eu sinto que o que está acontecendo aqui é na tua mente. São os teus medos, são as tuas incertezas, são as tuas inseguranças. Aqui eu tô te vendo como uma pessoa muito insegura. Tá passando por um momento de insegurança, não sei o que tá acontecendo. Eu vou clarificar mais uma vez aqui. O que tá acontecendo aqui? Clarifica essa energia para Capricórnio. Pajem de copas e de novo o rei de espadas. Tá vendo isso aqui? Estamos falando as de espadas. Estamos falando aqui de uma pessoa que passa por um momento de talvez precisar se recolher, precisar trabalhar em si algumas coisas. É como uma pessoa aqui que passou por um momento de precisar se preparar para algo. O pajem de copas, quando ele aparece, ele diz, estou pronto para um relacionamento. Estou maduro o suficiente para assumir alguma coisa. Estou pronto o suficiente para assumir um relacionamento. É um começo de um relacionamento. É uma mensagem que fala assim, fulano aqui está pronto para viver isso. Amadureceu o suficiente, aprendeu o suficiente, está pronto para viver isso. Então, esse pensamento, essa coisa que está aqui, acabando com a tua mente, com o teu emocional de preocupação, é tua. É teu. Não sei que crise que tu possa ter tido aqui, não sei que tipo de coisa possa ter acontecido aqui. Tá me dando até um nó. Que te deixou desse estado. Vamos entender mais. Até porque o hierofante aqui, até vou trocar de baralho. O hierofante aqui, ele tá falando justamente desse algo que tem no teu coração e que guiou o teu caminho até aqui. Então aqui não é uma coisa, eles estão dizendo aqui, poxa, já tem sabedoria suficiente, bota isso na prática. Bota isso na prática. Tu sabe tanto, tu percebe tanto, tem tanta fé, tanta esperteza, tanta sabedoria, tanta sagacidade para entender as coisas, para ir atrás das respostas. Bota isso na prática. Bota isso na tua vida aqui. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo que tu não consegue ver? Eu acho que isso aqui tá mexendo muito profundamente aqui com algumas coisas tuas que, sinceramente, porque é uma confusão que eu não conseguia ver a resposta, não conseguia ver o que era. O que mais que Capricórnio precisa saber sobre essa história, essa pessoa, ou essa fase que Capricórnio está enfrentando aqui? 7 de espadas, 4 de bastos. Aqui tem uma fase de coisas escondidas, de coisas, os amantes, os amantes, o 6 de espadas e o 8 de paus. Isso aqui nunca que vai ser negativo. Isso aqui nunca que a gente tá falando de alguém que tá mentindo, que tá enganando, que tá... Nunca. A gente nunca vai falar, isso aqui nunca, não tem essa energia. O que tem aqui é coisas que estão no oculto, coisas que tu não sabe, coisas que não estão perceptíveis para ti, coisas que tu não tem o entendimento necessário e que vão ser esclarecidas. O 4 de paus me fala aqui de um encerramento de ciclo, de um ciclo que se encerra, de uma fase que se encerra numa situação onde não se tem as respostas. Essa fase de não entender, de não saber, de não conseguir compreender, ela tá chegando ao fim, pelo menos uma parte disso. Pelo menos uma fase dentro dessa história aqui vai ser compreendida. Tu vai compreender um sentimento de alguém, tu vai compreender o teu sentimento dentro disso, tu vai compreender aqui uma verdade. E aqui, os namorados, aqui esse algo aqui que não estava, que estava tudo muito turbulento, que passa por uma fase muito mais tranquila, muito mais calma. Aqui é uma confirmação de que essa história está aqui e não é por acaso. Essa história toca esses lugares que te deixam em dúvida, que te deixa com dor, que te deixa aqui neurótico até. Não é por acaso. Isso aqui tá mexendo muito contigo. O que mais? O carro
e o As de Pentáculos. Aqui, de novo o Hierofante. Tudo se encaminhava para isso aqui. Vai um ponto que tu tenta te organizar. Eu vou tirar uma carta das bênçãos e orientações depois no final, mas eu tenho que ler porque eu não decorei. Isso aqui tudo é uma coisa que é o resultado de uma fase que vocês vêm enfrentando há algum tempo. Porque é como se tudo que vem acontecendo aqui, mexendo com o teu emocional, mexendo com a tua vida, trazendo transformações aqui, foi tudo se encaminhando para que as coisas chegassem nesse ponto. Porque vai acumulando uma coisinha aqui, vai acumulando outra coisinha ali. Capricórnio é uma pessoa muito forte, tem seus objetivos, tá correndo atrás de não sei o que, tá fazendo não sei o que. Daqui a pouco, tu tá numa situação onde tu precisou ser tão forte sobre tudo, diante de tudo, que tu te depara com uma coisa que tu não consegue mais avaliar, entender e usar toda a tua sabedoria, teu conhecimento para resolver, para entender, para perceber alguma coisa aqui. Porque eu tô vendo que tem uma oportunidade, que tem alguma coisa aqui que te permite mudar de vida, que te permite viver um outro momento numa história, que te traz essa força de tomar as rédeas de algo nas mãos e tomar decisão e decidir algo aqui, ter o poder de decisão nessa coisa, finalizar esse tempo de incertezas, de não ter notícias, de não saber o que tá pensando, de não saber o que fazer. Mas aqui, quando isso chega muito perto de ti, tu entra em paranoia. Eu acho que é uma coisa que veio acumulando. Veio acumulando. Tem alguma coisa aqui que tá oculta, tem alguma coisa aqui que Capricórnio não consegue ver e que chega. Tá muito perto de acontecer, tá muito perto de chegar, mas isso aqui, assim, eu tô te vendo, tô te sabotando diante de alguma coisa. 7 de espadas. Não saber a resposta, né? Causa um desespero aqui. Clarifica essa energia. Aqui a gente tem o carro, as tentáculos. Aqui tem uma oportunidade, um recomeço. Aqui tem uma nova história, uma nova fase. 2 de paus. A carta da força. O as de paus aqui e o pajem de ouros. O que acontece aqui? Eu te vejo numa fase, num período aqui, onde tu ficou pausado, estagnado, olhando para uma situação. Pode ter. O que pode ser isso aqui? Pode se referir àquele rei de espadas. Então, aconteceu alguma coisa ali entre vocês. E por tu não saber os motivos, tu ficou parado nessa história sem conseguir seguir em frente. Sem conseguir encontrar formas aqui de seguir em frente. Porque, sei lá, tem um envolvimento, tem uma dúvida. Eu acho que não é nem um envolvimento aqui. Eu acho que é principalmente não saber o que aconteceu. É principalmente não entender quais são os sentimentos, quais eram as intenções, por que essa pessoa fez isso. E a gente tem mania de querer entender tudo. A gente acha que a gente tem que ter resposta de tudo e às vezes a gente não precisa ter resposta nenhuma. A gente só precisa aceitar aquilo que a vida nos trouxe, aquilo que a vida está nos oferecendo, nos apresentando, aceitar aquilo da forma que a vida está nos mostrando e ver quais aprendizados a gente pode tirar daquilo. Às vezes esse é o nosso propósito dentro de uma história. Vai se desenrolar? É claro que vai, tudo se resolve. Mas a questão é que às vezes a gente fica nessa busca por respostas, nesse desespero por respostas, a gente acaba se perdendo da forma que aconteceu aqui. Porque aí tu vai numa busca desesperada por respostas, e nessa busca de resposta tu usa muito a mente aqui, e a tua mente vai te contando histórias ali. Aí tu começa a pesquisar na internet, aí tu começa a buscar não sei o que, buscar informação, buscar ideia, cada um te diz uma coisa, até que tu chega num ponto que tu já não sabe mais no que tu acredita. Um pouco é uma coisa, outro pouco já é outra, um pouco é assim, outro pouco já não é assim, e aí daqui a pouco tá nesse ponto aqui. De tu não conseguir enxergar, não conseguir ouvir a tua sabedoria interior. Porque isso aqui eles estão mandando, gritando. Ouve a tua sabedoria interior, Capricórnio, porque tu sabe o que essa história significa. Pelo amor de Deus, tu sabe o que tu sente. Tu conhece a tua vida, não conhece? Tu sabe por tudo que tu já passou, não sabe? Tu sabe o quanto a tua vida sempre teve, de alguma forma aqui, uma proteção.
De alguma forma aqui, tu sempre foi direcionado para aquilo que tu precisava, para as respostas. Por que essa ânsia agora? É claro, porque isso aqui não é igual às outras coisas. Tudo bem. O que mais Capricórnio precisa saber sobre isso? Rei de Copas, tá vendo? Tá vendo aqui do que a gente tá falando? Não é igual às outras coisas. Dois de bastos. Tem alguém aqui parado, numa expectativa, numa espera, cavaleiro de espadas. Isso aqui é uma crise. É um momento de crise onde alguém aqui tá pausado, olhando as coisas sem saber o que fazer. E o outro alguém se desesperou porque não enxerga aqui e tá achando que foi enganado, iludido, ludibriado. 3 de copas, 8 de pentáculos. Tem uma tentativa aqui por parte desse rei de copas de superar algumas dificuldades, né? Tem uma busca aqui por superar umas dificuldades, por entender uma coisa que aconteceu, por ressignificar algo aqui. Porque eu tô te vendo muito num momento de mais alegria, é como se fosse uma alegria conquistada, um momento conquistado aqui entre essas pessoas. Mas, ó, a Imperatriz. Mas é um momento de superação, as coisas ainda não estão prontas. As coisas não estão prontas. É preciso aqui ajustar, entender, estar muito atento a tudo que está acontecendo. Porque a mínima coisa desestabiliza, desacredita, faz tu achar que tu tá vendo coisas, que as coisas não estão acontecendo, que isso tudo é ilusório. Tem muita coisa por trás dessa história que realmente tu não sabe. Isso eu posso te garantir. Tem muita coisa por trás dessa história que realmente tu não sabe. Mas não é como tu tá pensando. Tem muitas coisas mais aqui para acontecer nessa história. Então confia no que tu sente, mas principalmente te entrega aqui em meditação e oração, para que tu consiga equilibrar esse momento, para que tu consiga encontrar aqui algumas respostas, para que tu consiga encontrar aqui alguma paz, porque a história, o que tu tá lidando aqui é realmente uma história cheia de nuances, cheia de coisas que não tem muita clareza do que te dizer agora, porque aqui com esse tanto de hierofante, tá me falando em coisas espirituais, em certo e errado, moral, aquilo que vem do alto, aquilo que tá fora da nossa percepção comum, fora do nosso entendimento comum, tem coisas maiores por trás disso. Tem muito entendimento, aprendizado, mas tem principalmente aqui alguém que precisa lutar para entender qual é a sua força, qual é o seu poder contar consigo. Tem duas pessoas aqui, de um lado aquela pessoa, a pessoa que tu tá lidando, ela tá lutando aqui também contra isso. Ela tá lutando aqui também para superar alguma coisa. Porque aqui tem alguém que tá parado. Esse rei de copas aqui, ele tá parado. Ele tá parado, pensando como seguir em frente, pensando como resolver, pensando como... Cavaleiro de espadas. Como? Ele tá em conflito aqui. Mas ele tem trabalhado, tá chegando no ponto de tomar algumas decisões, de vir ao teu encontro, mas eu tô te vendo muito ali naquela loucura, 9 de paus. Passando por um momento de loucura. Um momento de... Nem vou dizer. Eu vou tirar uma carta daqui e aí eu pego o livro ali e a gente lê, tá? Pra ver qual que é bênçãos e orientações. Iluminação do divino feminino, por favor. Até virou ontem, mas eu não vou aceitar porque eu não estava pronta ainda. Por favor, uma mensagem, uma iluminação para Capricórnio. Vou aceitar porque caiu lá os portões do paraíso. Eu vou pegar aqui para ler para vocês. Tá, eu vou ler para vocês aqui, tá? Ó, é essa carta aqui, os portões do paraíso. Deixa eu arrumar uma forma aqui.
Todos os seres possuem um destino espiritual último de felicidade e liberdade. A amada Kuan Yin irradia incansável compaixão sobre toda a vida para esse fim. Ainda assim, por vezes, apegos, seres, entidades e elementais de vibração inferior ficam com medo do amor divino e acreditam que o melhor a fazer é esconder-se em campos de energia humanos. Isso bloqueia o progresso em direção à libertação, onde seres humanos e seres de vibração inferior podem atravessar os portões do paraíso para passar a um estado de paz e bem-aventurança. O retorno para casa, para a fonte espiritual de toda a vida. Às vezes precisamos ajudar os seres a encontrarem seu caminho para a luz. Eles podem ficar presos a energias, pessoas, lugares ou coisas terrenas. Como se tentassem entrar em uma cidade proibida, eles esforçam-se por residir onde não deveriam, no interior da luz do campo de energia humano. Em vez de progredir espiritualmente em sua própria jornada através dos portões do paraíso para uma consciência maior de bem-aventurança. Algumas vezes isso acontece porque, embora a jornada possa ocorrer para a consciência de seres com vibrações inferiores, ela não parece possível. Você talvez sinta conscientemente ligações com uma presença espiritual que não é de vibração superior e que precisa ser libertada de seu campo de energia. Ou pode simplesmente sentir raiva, cansaço, esgotamento ou que não é você mesmo, de vez em quando. Isso pode ser por causa de velhas energias que você precisa liberar por não lhe pertencerem, ou até em virtude de influências energéticas que não são uma parte natural do seu campo de energia e podem ser liberadas para o bem maior de todos os envolvidos. O processo de cura, aqui tem uma cura que é descrita aqui, que eu posso deixar para vocês na descrição. Todos envolvidos. O processo de cura a seguir ajudará, mesmo que você não esteja ciente das complicações por trás da razão de você estar sentindo o que sente, né? Então é como se essa falta de energia, essas dúvidas, essas coisas que tu sente aqui, o que ela está dizendo aqui é que são as influências energéticas que a gente vai captando dos outros, ou que a gente vai captando do ambiente, ou que a gente vai, assim, associando, agregando, juntando. Aquilo que eu falei, passou por tanta coisa aqui, que chega num ponto que tu tá com esse acúmulo de energia e coisas que tu não consegue discernir nem ouvir mais, né? A tua intuição ou a tua fé. Você pode ter acabado de fazer uma limpeza, caso em que o oráculo é uma confirmação. Então, se tu fez, isso aqui é uma confirmação de que a limpeza que tu fez, ela funcionou. E se tu não fez, então é importante que tu faça algum ritual de limpeza. Mas essa energia aqui, ela também pode indicar aqui uma habilidade psíquica que tu possui, né? E é isso que eu tava falando aqui. Então, são essas questões mediúnicas aqui, né? Essa habilidade psíquica que tu pode ter. Então, que faz aí nessa abertura no campo energético e tu acaba juntando aí, pegando as energias, como a gente tava falando. O que mais que diz aqui? Esse oráculo é ainda uma mensagem de que será benéfico chamar de volta todas as suas partes de si mesmo, que deixar qualquer parte de você ligada ao campo de energia de outra pessoa por medo, que lhe tenham dado ou não permissão ou encorajamento para isso, já não o ajudará a crescer. Chegou o momento de ter seu próprio poder e não mais tentar entrar na cidade proibida do campo de energia do outro. Em vez disso, busque atravessar os portões do paraíso e morar no palácio da luz dentro do seu próprio coração amado. Aqui tem uma cura, né? Que é descrita aqui, e eu deixo nos comentários, eu deixo ali na descrição para não ficar lento, senão o vídeo vai ficar com 1 hora. Para vocês fazerem, tá? É uma meditação, e aí tem uma prece para vocês fazerem durante essa meditação. Uma meditação para tu visualizar o chakra do coração aqui, expandindo em luz, e faço uma prece de agradecimento, tá? Porque aqui eu vejo que realmente o que está acontecendo é uma confusão energética, uma confusão que está acontecendo. Então é preciso esse momento de limpeza e de cura aí no coração de vocês, tá bom? É o que eu vejo para vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.